Olha que beleza, não? Tá mutado, Marcos. Mutado. Agora me ouve? Opa, agora sim. Maravilha, então. Tá Certo? baixo, mas estamos ouvindo. E agora vendo melhor, eu acho, né? Na verdade, olhar para você não é uma coisa muito boa, né? Mas. Obrigado, querido. Que prazer em revê-lo também. E eu acho que o pessoal já está nos ouvindo também, né? Tá gravando, inclusive. Ah, que ótimo! Que prazer. Bom dia, gente. Que bacana. Gostoso isso. Ô, Marcos, você não fica doente, não, com tanta parafernália aí no fundo, cara. Pega umas doenças de velho, né, cara? Isso aí, se somar tudo que você tem no fundo, dá quantos milênios em termos de idade? É porque tá gravando, cara. Senão eu poderia fazer uma piadinha sobre você e ficar reparando no meu fundo. Mas Ah, vamos tá. lá. Bom dia, Marquito, é o Duda. seguinte, ó. Oi. Eu vou colocar você como anfitrião aí, com anfitrião, você vai poder trabalhar à vontade. Eu tô por aqui, tá? Precisar de alguma coisa, mas eu vou mutar, eu vou sair, vou escutar a sua aula, claro, mas vou deixar você tranquilo aí, tá bom? Valeu, meu nego. Obrigado, querido. Bom dia, Duda. Bom dia, Luana. Saudações. Que dá a idade do que, menina? Respeito por aí. Que é isso? Deixa eu fixar aqui minha tela, com licença. Pronto. Agora sim. Bom dia, João Pedro. Quem mais está por aqui? Bom dia, conexão. Gente, vamos à luta sem mais delongas. Saudades. E é o seguinte, eu gostaria de começar compartilhando com vocês aqui algumas ideias que vocês sabem, né, como é o trabalho que eu gosto de desenvolver. Eu peço que vocês acompanhem como nosso ritmo de aula para que essas ideias também se desenvolvam na hora da sua confecção de respostas. Temos um problema seríssimo na sua segunda fase. Eu adoro a segunda fase, todo mundo sabe, né? Eu falo o ano inteiro, nosso foco, segunda fase, aquela coisa. Mas temos um problema seríssimo na segunda fase porque vocês querem escrever demais. Vocês querem mostrar que vocês sabem. E vocês vão ter oportunidade gigante de mostrar o conhecimento gigante que vocês têm. Sério, não estou exagerando. Não estou querendo ser motivacional, nem nada disso. É sério. E aí vocês têm que saber selecionar e sintetizar as ideias. Vocês têm que ter uma coerência, claro, vocês têm que ter uma coesão, lógico, uma coesão entre ideias, mas vocês têm que ter concisão. Então, respostas pontualmente colocadas. Logicamente, você não vai, né, responder do tipo assim, quais as cores do cabelo do Alexandre, por exemplo, né? Você não vai colocar marrom, cinza, grafite, branco e grisalho, né? Você não vai escrever assim. Você vai escrever com uma formulação bem colocada. As cores do cabelo do referido mestre são tal, 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 né? Você tem que saber formular bem a resposta. Mas não vai querer ir além. Não vai querer ir além, já demonstrar, né? Por exemplo, colocando assim: a considerar-se que quando com a Mari o cabelo fica mais grisalho e ninguém perguntou quando é que o cabelo fica mais grisalho. Tá bom, você está aprofundando e ok, mas você não tem que aprofundar, você tem que ter concisão, tudo bem? Aí, terminando a prova, você volta e complementa, porque você vai ter tempo. Acabando a prova, você vai ter 2 horas e meia ainda, né, para poder entregar para o fiscal, dar tchau, feliz Páscoa, aquela coisa toda. Então, acabando a prova, daí você volta complementando o que você acha que é adequado, ok? Vem aqui comigo, vamos analisar, o negócio vai ser mais ou menos assim, daqui a pouco tempo. Logicamente que aí vocês se encaixariam na figura da direita, né? Daqui 1 ou 2 anos, vocês estão na figura da direita. Vocês estão na figura da direita. Na figura do príncipe William, com, com, a, com a duquesa de Cambridge. Porque cruzem
Credo, Luana, você não pensa em casar com aquele seu lindo? Imagina que bonitinho vocês aqui, ele já careca. Então, o que não caiu ficou branco só de medo de cair. Mas eu estou falando assim, pela figura do ser correto, né, do ter estilo e etc. Olha só, vocês pensam em filho automaticamente, né? Que maldade isso, gente. Mas enfim, olha só. Assim como seria essa figura, eu quero que você também pense como é que seria a sua figura estudando para fazer segunda fase. Não é simplesmente esse ano de cursinho que você teve no Conexão. Não é simplesmente o seu tempo de ensino médio, mas é considerado o seu tempo desde aqui. Porque todos nós, graças a Deus, todos nós tivemos o privilégio de frequentar armazém, empório de secos, como esse aqui, saudoso armazém do seu Antônio, lá perto do supermercado Ferracino, lá para a região da Rui Barbosa. Aqui você já está estudando história. Esse quadro aqui é o que a Unicamp, claro que também, mas Unicamp principalmente adoraria, porque a Unicamp, eu te falei, vestibular de teor marxista, então adora história econômica. Adorando história econômica, temos aqui uma excelente ilustração da linha do tempo de história do Brasil. Pensando então, vem comigo aqui. Ou seria tipo FUVEST, tipo Unicamp? FUVEST, todo mundo tem que é a mais difícil e, né, aquelas piadinhas ridículas do tipo, desculpem o termo, FUDEST, essas coisas, né, que eu não gosto de falar por aí. Tá bom. Aqui eu tenho no vestibular da FUVEST uma questão que é do que se considerava que a FUVEST era mais difícil ainda, década de 90, 1999. Uma colocação aqui, eu acredito firme... Não, pera, já errei. Eu tenho que começar lendo por onde? Vocês lembram, né? Notinha de rodapé. Antes do enunciado. Eu vi que é um texto de apoio, é uma base de enunciado, eu tenho que começar pela notinha de rodapé. Que fosse uma imagem, a notinha de rodapé que eu vou começar. Fernando Henrique Cardoso, então já sei qual é o tipo de fala. FHC, neoliberalismo. FHC, presidente do Brasil, abertura econômica se ampliando no Brasil. Começou com o Collor e se ampliou depois com Itamar e Fernando Henrique Cardoso, o Plano Real, aquela coisa toda, certo? Fernando Henrique Cardoso, neoliberalismo, já vamos à questão. Nem vou ler o enunciado. Pode pular, eu já sei, eu posso pular. No que se refere à participação do Estado na economia, tá aí. Já sei qual é a questão. Participação do Estado na economia. Estrutura política, Estado com letra maiúscula, na economia. Compara a Era Vargas com o FHC. Eu não estudei FHC, fim do ano, eu estava meio que sei lá. Tá bom, mas você sabe como é que foi Getúlio na política, intervencionismo. Você sabe como é que é Getúlio com o seu nacionalismo, o Getúlio com a ideia de nacional desenvolvimentismo. Tanto Getúlio na ditadura, né, o Estado Novo, dentro da Era Vargas, o destaque é o Estado Novo, né, quanto o Getúlio populista, o nacionalismo do Getúlio. Nas obras nacionalistas do Getúlio no Estado Novo, a CSN, a Vale, etc. E depois, como populista, a Petrobras é o maior símbolo disso, também teríamos a Eletrobras e por aí vai, BNDES e tal. Intervenção do Estado na economia. Se é para comparar, você sabe de um, chuta o outro. Chutar no bom sentido, claro, né? Deduzindo. Estou falando que para você chutar Fernando Henrique Cardoso, não seja bobo assim, que isso é violência. Né? Tem pessoas babacas que defendem, mas eu acho bobagem. Vamos lá. Getúlio, intervenção. Fernando Henrique Cardoso, não intervenção. Afastamento do Estado no que diz respeito ao intervencionismo econômico. Neoliberalismo. Privatizações. Entendeu? É para comparar. E se fosse para comparar, não fazendo a diferença, mas semelhança. De Getúlio para JK, suponhamos. Participação do Estado na economia. Participação do Estado na economia de que modo? Nacional desenvolvimentismo. Entendeu? Aqui, FUVEST mais moderna. Vem comigo, imaginando, ó, como da figura que nós trabalhamos aqui. De novo, a presença do Estado e a livre iniciativa. Mais livre que Zeca Pagodinho na história do Brasil não existe.
Aliás, é por isso que o Zeca tá tipo aqui, no meio da rua, viu, gente? O Zeca tá pedindo carona aqui nessa foto, porque o Zeca não tem carteira de habilitação. O Zeca Pagodinho não dirige. Vamos lá. Aqui. Estado. O Zeca é incrível. Estado, Brasil, como é que se configura a economia? FUVEST está assim hoje. Foram prints que eu fiz, viu, gente? Você pode ver que até o design da prova mudou, né? Hoje está assim, ó. Está com mais base para você poder ler um gráfico. Além de ler um enunciado, um texto de apoio, ler um gráfico, ler uma charge, ler uma imagem, entendeu? Ler não só com letras e números, mas ler com imagens também. E a Unicamp mais ainda abraçando para você poder fazer uma boa segunda fase. Com base nos números apresentados na tabela acima, identifique e explique o fator determinante para o aumento populacional registrado entre o aumento populacional. Por que muita gente se deslocaria para o Brasil? Por que um grande fluxo migratório? Aliás, tarefa da nossa segunda aula do ano. Quais são as razões dos principais fluxos migratórios ao longo da história? Os grandes fluxos migratórios. Grandes. Ó, se eu falo fluxo migratório, eu estou falando de imigrantes, eu estou falando de emigrantes, eu estou falando de migrantes. Razões dos principais fluxos migratórios. Resposta de tipo, né, tá bom assim. Melhores condições de vida. Mas é óbvio. Sempre. Mas vamos devagar, vamos dissecar a questão. Melhores condições de vida por busca de emprego? Por busca de refúgio político? Aliás, como eu falei para vocês em aula, assunto que todo mundo gosta, e se eu começar a comentar aqui, vai 20 horas da gente batendo papo, né? Sextou. Nazismo. Grandes fluxos migratórios. Muita gente fugindo de guerra, muita gente fugindo de perseguição política, muita gente fugindo de perseguição econômica. Perseguição econômica? Ah, é. Se justificava como perseguição religiosa. É o caso das perseguições aos judeus. As perseguições aos judeus ao longo da história, as perseguições aos judeus, né? Vamos focar aqui no nazismo. Perseguição econômica de cunho religioso, né? Perseguição religiosa, então, perseguição política, fugir de guerra, busca por melhores condições de vida, por trabalho, que é o caso aqui de, acho que todos nós, né? Vendo aqui pelo sobrenome, todos nós, né? Melhores condições de vida por trabalho, imigrantes europeus, né, vindo aqui para o Brasil por conta do café e etc. Gente, adoraria falar café, mas não é questão com grande tendência para esse ano, viu? Nem para a FUVEST, nem para a Unicamp. Para a Unicamp quase nunca é. Para a FUVEST, sabe? É por isso que eu falei para vocês lá no grupo, no nosso grupo do WhatsApp, da lista de de assuntos que eu fui discriminando ali, as questões que apareceram de 2018, 2021, e cada uma das questões, as perguntas AB de Unicamp e ABC de FUVEST. Deem uma olhada naquela lista, por favor. Deem uma olhada ali. É tipo assim, ó. Se alguém não recebeu a lista, dá uma olhada melhor no grupo, que daí o pessoal fica mandando figurinha e tal, a conversa se perde. Período regencial não cai faz 5 anos. Na FUVEST, né? Não cai faz 5 anos. Ué, então vai cair. Apareceu na primeira fase dessa edição da FUVEST. Então não vai cair período regencial na segunda fase. Entendeu? Grandes navegações, a Unicamp adora. Mas estava na Unicamp do ano passado. Então não vai cair esse ano. Entendeu? Assim nós vemos as tendências. Vamos mais aqui, falando de economia e sociedade, olha só. Século XVIII, bom, século das luzes. Século das luzes. Assim como na Europa, as luzes, aqui no Brasil se refletia a iluminação do ouro, do diamante. Então, muita gente no Brasil
muito de fluxo migratório e muito da chamada, eu não gosto muito disso, mas dá licença, muito da chamada migração forçada aqui para o Brasil. Eu não gosto muito disso. Migração forçada, escravizados vindo para trabalhar no ouro no Brasil. Século XVIII, mineração, todo mundo sabe, né, gente? Minas, Goiás, Mato Grosso, enfim. Década de 20, 1970, nossa, de 20 para 70, ó, como o Brasil cresce em população. É o café? Mas e a quebra da Bolsa de 29 e tal? Pois é, por consequência da riqueza do café, o desenvolvimento do Brasil nos anos seguintes. Desenvolvimento como 20 a... no meio tem 1930, Getúlio. O Brasil é assim. A história do Brasil é simples assim. A VDV é simples assim. A VDV. Antes de Vargas, depois de Vargas. A VDV. Que não tem nada a ver com a DV. Vai lá. Né? Antes de Vargas, depois de Vargas. Esse é o Brasil. Industrialização. Cidades no Brasil estão crescendo. Fluxo migratório. Brasil. Imigrantes ainda chegando no Brasil. Mineração, café e a partir de Getúlio. Fácil, né? Dá pra gente chutar, né, gente? Dá pra gente chutar como seria aqui na nossa imagem de início dessa aulinha. O que você vê aqui, cara? Gente, economia, vamos lá, chat, participa, fala comigo, liga o microfone, vamos lá, vocês estão muito quietinhos, não gosto disso, vocês sabem, rápido. De economia, não vai falar comércio. Um macaco conseguiria ver que tem comércio aqui. Você vê que é lógico também, né? Onde tem pessoas, tem comércio, né? Onde tem pessoas, tem comércio. Minas. Muita gente. Mineração. Desenvolvimento comercial. E urbano. Como estudar? Renascimento comercial e urbano. Entendeu? Comércio e cidades. Entendeu? Aliás, falando em Minas, vocês estão vendo uns queijinhos aqui empilhados, né, gente? Saudades. Esse queijo é saudável pra caramba. Você vai lá, você pega uma feta. Porque não é fatia, né? No caso aqui é umas fetas. Pega uma feta desse queijo, a defesa imunológica que você tem até os 89 anos de idade. É por isso que tem os velhos por aí que não morrem, né? Porque maldade com os vozinhos. Tudo bem, queijinho, Minas, comércio, além de Minas, eu posso falar. Nossa, esqueci, gente, é o que mais está óbvio aqui. Olha só, Nordeste. Cachaça, 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 rapadura. 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 Então, a cana-de-açúcar. Certo? Eu poderia colocar o açúcar, eu poderia colocar a cachaça, produção canavieira. Certo? Certo? Assim como também poderia me lembrar, tá aqui do lado, ó, café. Cafeteirinha aqui do lado, cafeteirinha antiga, década de 70. Café, produção cafeeira. Produção cafeeira. São Paulo está aqui uma linha do tempo de história do Brasil. Para a economia. Para a economia. E tendo assim, na economia, a participação social. Essa questão, errei. Gente, desculpa, deu ruim aqui, eu peguei exercício. Vocês conhecem o layout, né? Não tá mais assim, a segunda fase não é mais assim. Mas o layout vocês conhecem, né? Isso aqui é VUNESP, gente. Errei. Mas vamos aproveitar. Até porque todo mundo conhece essa charge, certo, cursinho? Fizemos até em aula. O que a gente fez em aula era do Enem, copiando a FUVEST, que depois foi copiado na VUNESP. Enem. Nem vou ler, vocês lembram aqui? Vocês lembram? O ex-escravo que volta da Guerra do Paraguai está livre, ele está usando calçado, então ele está livre, né? Assim como foi questão da FUVEST segunda fase, foi questão do Enem e foi questão da Unesp. Ó, identifique a tensão apresentada pela representação. Vamos fazer, quando é questão tipo assim, uma similaridade de termos. Tensão apresentada pela representação. Quer dizer, qual é o problema que se apresenta aqui? O que se mostra tenso aqui na imagem? Como foi a questão da FUVEST, 10 anos antes desta, qual o impacto social? Entendeu? É isso.
A Guerra do Paraguai mostrou a importância dos negros serem libertos, considerados cidadãos do Brasil. Cidadãos do Brasil. E a partir daí, a crise da monarquia, aquela coisa toda. Eles defenderam a pátria, eles merecem a libertação. Ok? Numa outra questão Unesp, nós podemos interpretar como seria a tendência também Unicamp. Getúlio Vargas paira entre palavras e imagens. Em um de seus quadros sorridente, ladeado de escolares, também sorridentes, Getúlio toca o rosto de uma menina e o garoto está com a bandeirinha e etc. Eu não sei porque apareceu o cartaz do Hitler aqui do lado. Desculpem, não era para ter aparecido, não sei porque apareceu. Inclusive esse cartaz aqui tá lembrando infância de vocês e bar também, viu, gente? Tá lembrando bar. Aliás, vocês falam bar, né, aí em Jaú, né? Vocês são muito caipira, né, cara? Aqui em Avaré a gente fala bar. Bar. Aqui, no cartaz, tem uma palavra que vocês conhecem. Qual? Duas vocês conhecem, aliás. Né? Fala. Vocês estão muito quietos disso. Duas palavras vocês conhecem. Quais? No cartaz. Referência do bar? Uma das palavras aí, Luana. Tem duas que vocês conhecem. Uma está aqui embaixo. O condutor, o chefe, o líder, a referência. E daí a resposta para a Vunesp, que seria também Unicamp. Referência para imagens, referência de chefia, referência de liderança, o Führer. Falando em bar, olha a palavra aqui em cima, linda. Galera, qual é essa palavra aqui, galera? Galera, participa, fala comigo. Scheiße! Não fala em Scheiße que é feio. Aliás, eu dei essa aula ontem em Araraquara, uma menina leu aqui... Nada, deixa pra lá. O que vocês estão lendo aqui, meu Deus do céu? Fala pra mim. Crianças. Obrigado. Quem falou isso? Eu, Pedro. Pedro, obrigado. Parabéns, meu lindo. Obrigado, Luana. Parabéns. Tá vendo? Jaú, às vezes, surpreende. Araraquara ontem não foi surpreendente. Araraquara é sempre melhor que Jaú, mas ontem não foi. A garota leu Tinder. Gente, não é Tinder. Não tinha Tinder na época do Hitler. Aqui, é letra K. Obrigado por colocar aqui no chat, Luana. Exatamente. É K, 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 K. E obrigado, Pedro. Parabéns. Kinder. Crianças. Gente, Kinder, lembrando a infância de vocês e bar. Assim como fez parte, que coisa, né? Da minha infância, década de 90. Kinder ovo. Um ovo de crianças. Kinder, em alemão. Crianças. Entendeu? Muito bacana esse nomezinho desse ovinho de surpresas, né? Olha aqui. Olha aqui. Hitler e as crianças, Getúlio e as crianças. E a questão Unicamp seria... Estou mostrando o Unesp. Vou repetir. A questão Unicamp seria getulização dos textos escolares. Não, Luana, o Kinder não é ovo nazista. Maldade! Porque daí você faz a maldade com o Hitler, né? Você tá ligado que o Hitler... É maldade isso, gente. Ele era completo. Tem as pessoas maldosas que acreditam que ele era meio desfalcado ali num dos kinderzinhos, né? Cada homem tem dois. Vamos lá. Aqui, getulização dos textos escolares. O que seria isso? Unicamp, o que seria isso? Uai, a formatação segundo as ideias e ideais do líder. E olha só, no começo do ano eu falo disso também, é muito boba. É uma questão muito boba e a segunda fase. Função do Departamento de Imprensa e Propaganda. Meu Deus do céu, se é ditadura, faz o que com a imprensa? E faz a propaganda de quem? Né? Função do DIP. Getúlio. Getúlio na censura e na propaganda. Certo? Também seria uma questão para a FUVEST nós analisarmos Getúlio na era Vargas ascendendo ao poder.
30, feliz da vida, lenço vermelho no pescoço. Em 32, a contestação de São Paulo ao seu governo. A gente fez esse exercício em aula, lembra? Lembra? Getúlio vitorioso em 30, está no poder em 31, contestado em 32, mais uma questão VUNESP. E, gente, ó, cada uma dessas questões vou mandar para o Alexandre e encaminhar para vocês em slides, tá bom? E eu também mando lá no nosso grupo depois, bem tranquilos, certo? Claro, a gente bate papo no grupo, eu estou à total disposição. Vocês sabem como é que é o esquema. Getúlio em 32. Por que eu destacaria isso aqui para FUVEST? Porque FUVEST é vestibular paulista. E neste ano, 2022, vamos lembrar os 90 anos deste movimento paulista, que foi o movimento constitucionalista contra o Getúlio, a Revolução de 32. Tá aí uma tendência. Bom, falar desses paulistas e etc., óbvio que esse aqui é uma tendência, seus colegas também, na expansão territorial aí pelo Brasil, Raposo Tavares, os bandeirantes, Raposo Tavares, na expansão territorial, em busca de ouro e de riquezas, meteu o pé na muralha que era o Tratado de Tordesilhas, fazendo com que o Brasil crescesse muito a partir de São Paulo. Ok. Mas, gente, é a idealização do herói, né? É a idealização do herói. Essa idealização do herói aconteceu outras vezes na história do Brasil. Vocês sabem disso. Vocês sabem. Com os bandeirantes aqui eu estou destacando para a FUVEST. Talvez Unicamp. Talvez Unicamp. Também. FUVEST porque é a história paulista. Lembrando que eles são referência em 32 para as propagandas do MMDC e etc. Getúlio tem que ser derrubado, sua ditadura tem que ser derrubada e São Paulo Bandeirante vai lutar contra a ditadura de Getúlio. Exatamente, nós vamos chegar nele, Luana. A minha finalização é com ele, é com esse personagem. Eu diria que a tendência para a Unicamp também, gente, por conta do que nós tivemos, dessa idealização bandeirante ser violentamente colocada na chamada ressignificação. Eles viraram monumentos, eles viraram filmes, viraram estátuas. E vocês se lembram o que aconteceu com uma dessas estátuas, né? Do Borba Gato. Ressignificação. Entendeu? Por conta dos bandeirantes destruírem quilombos, caçarem quilombolas, escravizarem indígenas, etc. Esse São Paulo que mitificou um bandeirante, construiu uma figura heróica de bandeirante na década de 20, etc. É um São Paulo como o Brasil da República Velha construiu heróis. Esse aqui é um deles. Obrigado, Luana, pela colocação. Tiradentes é um deles. Na sua imagem dramática do tipo Cristo, né? Como também se construiu o Império, a idealização deste que fugiu de Napoleão, Dom João VI, que fugiu de Napoleão e estruturou nossa independência feita por seu filho, Dom Pedro, junto ao grande, que a gente está vendo aqui do lado também, idealizado, né? O grande ministro, o sábio Zé Bonifácio. E daí os livros que eu recomendei para vocês, filme que tem no YouTube também, época de governo militar, né? Idealizando esses supostos heróis. Gente, significados e significações. Vocês, assim, garanto, têm grande bagagem e grandes munições para fazer uma excelente segunda fase. Interpretar situações e trabalhar com elas. Vocês estão mais que preparados. Confiem em mim. Obrigado, beijo, se fala. Valeu. Valeu, Marquito. Obrigado, hein? Valeu, brother. Até mais.